start looking up, I know you see me. Cause on and on you keep blessing me. But on and on I keep worrying. Why I'm always running. Olá pessoal, aqui é o professor João Marcos. Essa videoaula é especialmente para a turma do segundo ano do ensino médio. Fala sobre os estados físicos da matéria, de calorimetria, tá? E também sobre o diagrama de fases, tá? Um dos conteúdos que é bastante pertinente, tá? E Enem vestibulares, ok? Então, se você gostar desse vídeo, tá? Continua aí, tá? Assista até o final e tire suas dúvidas, tá? Lá nos comentários, tá? Então, aguardo você já. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor e agora nós vamos dar aquela pequena revisão sobre os estados físicos da matéria. Esse conteúdo vocês devem ter visto, né, lá no ensino fundamental, tá? Mas se não lembrou de nada ou até mesmo lembra e tem algumas diferenças, algumas coisas esquecidas, nós vamos revisar agora, tá? Então olha só, os estados físicos da matéria são mais conhecidos como sólido, líquido e gasoso, mas eu gosto mais de chamar de vapor, tá? Não de gasoso, porque lá na frente a gente vai ver o comportamento, né, de maioria das substâncias e também da água, que é diferente, tá? Vapor e gás. Vamos lá. Sólido para o líquido, nós temos que chamado de fusão. Do líquido para o vapor, nós chamamos de vaporização, tá? Agora, o contrário, né? De vapor para líquido, nós temos a condensação, quando ele se condensa, né? E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação, né? Aqui nós podemos chamar também de liquefação, tá? Olha só, a passagem rápida do sólido para o vapor é chamada de sublimação, e o contrário, né, de vapor para sólido é a sublimação inversa, tá? Algumas características importantes a gente deve lembrar, não só esses nomes, né, mas entender o processo, que quando nós temos uma substância no estado sólido para o líquido, ela tende a dilatar, ou seja, porque ela está recebendo calor. E esse processo é chamado endotérmico, quando as substâncias recebem calor, recebem energia e ela começa a dilatar. Se ela começa a dilatar, né, a temperatura de fusão dela vai diminuir com a pressão, né, com a presença da pressão externa. Então isso significa que a temperatura de fusão pode diminuir, tá? Dependendo da substância, mas o volume dela vai também, a temperatura, né? A temperatura vai fazer com que ela diminua, e aí nós temos um processo endotérmico. Ela vai perder calor, receber calor. Então, quando ela recebe calor, a temperatura de fusão dela, né, com a presença da pressão externa, diminui. Então, nesse caso, nós temos que o volume dessa substância vai diminuir, tá? Vai se dilatar. Agora, quando nós temos o contrário, a solidificação, o volume aumenta nesse caso, porque vai ser um processo exotérmico, ele perde calor, né? Quando é exotérmico, o processo ele vai perder calor. Então começa a perder calor isso aqui, ó, baixa a temperatura, a água vai se solidificar, ok? Então, duas coisas também que eu quero que a gente lembre aqui, ó, processo endotérmico. O que é um processo endotérmico? Aquele que recebe o calor. Tá? Então, da esquerda para a direita aqui, ó, de fusão, de sólido para líquido ou de sólido direto para vapor, né? Recebe calor. Exotérmico, perde calor. Então, começa a perder o calor, é um processo exotérmico, tá? E algumas atribuições que eu quero fazer aqui, pessoal, é um exemplo, por exemplo, esse vaporização, né? Por que é chamado de sublimação? É uma passagem rápida do sólido. Um exemplo, se a gente colocar qualquer substância, né, vou fritar algo na frigideira, ou até mesmo, sei lá, fazer um hambúrguer, né, existe todos os corpos, eles possuem, né, uma quantidade de água, né? No momento que você coloca, sobe aquele vaporzinho. Então isso é um exemplo de sublimação, tá? Porque aquele vaporzinho está sendo vapor, né, que está subindo do sólido, do meio sólido, ou pode ser também o líquido, né, do líquido para o vapor. Mas a passagem, né, o corpo sólido vai estar de uma forma mais condensada. Então, nesse caso, vai ter uma passagem rápida. O objetivo também, se você pegar, fazer um exemplo prático, né? Você começar a colocar o processo ali, ó, para você entender esses três processos aqui, ó. Você coloca, por exemplo, deixa a panela bem quente, uma alta temperatura,
né, no fogão. Você coloca algumas gotinhas de água, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer a evaporação, né? Ela vai evaporar. Então, a passagem rápida do sólido direto para o vapor, nós temos a sublimação. E o inverso, né, do vapor para o sólido, nós temos a sublimação inversa, tá? Aqui onde perdemos calor. Ok, então falamos agora, comentamos um pouco sobre também o comportamento da água e também das fases da matéria, né? Então olha só, agora vamos ver algumas influências que nós temos da pressão externa, né? Em alguns meios, né, que nós temos no nosso ambiente, tá? Então a influência da pressão sobre mudanças, tá? Mudanças de fase, tá? De uma fase para a outra, tá? Então olha só. Nos icebergs, nós temos uma aplicação interessante, tá? O que acontece? Com a presença da pressão externa, né? A pressão externa em um meio, né? Em uma substância, acontecem algumas mudanças de fase, tá? Não sou um bom desenhista, mas tentei desenhar algo aqui. O iceberg, a gente sabe que essa camada, né, inferior dele é sempre maior que a superior, né? Que está na superfície da água. Então, olha só. Isso acontece, o processo de icebergs acontece por conta de que quando nós temos, né, a parte inferior aqui do iceberg, né, ele tem uma influência da pressão, tá? Da pressão dessa parte superior, ok? Então tem uma força de pressão aqui, ó, que influencia, tá? Influencia o peso do gelo aqui, né, no estado sólido. Aqui ele influencia nessa parte de baixo. O que vai acontecendo? Como a temperatura aqui é bem abaixo de zero, né, praticamente muito abaixo, pressões baixíssimas, a temperatura de fusão acaba diminuindo e afetando, tá? E afetando, né, afetada, na verdade, pela pressão externa, que essa pressão externa é o peso, né, com que esse gelo aqui está sobre esse, tá? Nós temos também uma outra propriedade que é do empuxo, né? O empuxo, que é a própria densidade da água. Então, nesse caso, a densidade, né, o volume vai ser maior e a densidade, nesse caso, vai ocorrer uma mudança. E aí ele começa a ser menos denso, né, essa parte inferior, e ele vai se desprendendo por essa pressão exercida aqui, né? Por exemplo, se você pegar cubos de gelo e tentar apertar, derreter eles, né, pressionando, né, com os dedos ou com as mãos, eles vão derreter mais rápido. Então, com a ausência no estado sólido da água, por exemplo, com o aumento da pressão, né, externa, vai haver uma transformação de uma fase para outra, no caso para o estado, né, líquido, que é chamado de fusão, né, maior e mais rápida, ok? Então, esses que vão se desprendendo aqui, tá, vão dar origem aos icebergs, né? Por isso que a gente imagina, sempre a gente já viu imagens que essa parte é sempre maior, né? Ela vai se juntando, né? Por quê? Por que ela vai se juntando? Porque aqui está bem abaixo, temperaturas baixíssimas, e não tem tanta influência da pressão externa. Ela vai ter agora a pressão, quando ela formado o estado sólido, né, dessa parte inferior, né, aqui da água, ela está com baixíssima pressão. Só que a pressão que vai ser aplicada é uma pressão externa, que vem dessa parte superior, e faz com que essa parte do gelo aqui, ó, ela se desprenda, né, com a diferença de temperatura. E isso acontece o quê? Eles vão, como agora ele vai ficar menos denso, o que ele tende a fazer, né? A lei do empuxo de Arquimedes, ele tende a flutuar, tá? Então, nesse caso, como ele tende a flutuar, então a força, né, de empuxo vai ser sempre maior, né? Nesse caso, porque o peso vai ser, de fato, o peso, a influência, na verdade, não do peso, da pressão, vai ser agora externa e não a dessa parte superior, né, do gelo. Beleza, se teve alguma dúvida, você pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum. Aqui nós temos a influência da altitude, tá? O pico do Everest, por exemplo, a água entra em ebulição a 72 graus.
Lá em La Paz, na Bolívia, 86 graus Celsius. Em São Paulo, em Santos, por exemplo, 98 graus. Já em Maceió, 100 graus Celsius, né? A pressão normal que nós conseguimos também aqui na parte litoral do nosso país, tá? O que acontece? Quanto maior, pessoal, for a altitude, menor a diminuição do tempo de ebulição da água, tá? É uma característica importante. Quanto maior a altitude, tá? Quanto maior a altitude, maior vai ser a pressão e menor vai ser a temperatura de ebulição da água, tá? Então, a pressão externa em relação ao nível do mar, tá? Aqui é o nível do mar, ok? Então, em relação ao nível do mar, devemos lembrar isso, tá? Que quanto for mais alto o pico, o local, o ar vai ser menos rarefeito, né? Por conta da altitude. E aí nós temos o seguinte, que a água não vai ferver lá em 100 graus Celsius, ela vai entrar em estado de ebulição a 72 graus Celsius, não precisa chegar a 100 graus Celsius, ok? Então sempre a altitude é uma característica que faz com que a temperatura de ebulição diminua, tá? E não aumente. Agora eu vou explicar aqui, né, também um efeito, uma causa, né, do degelo dos icebergs que acontece e o surgimento dos icebergs, tá? É o efeito Tyndall e regelo, tá? Não é o efeito Tyndall que tem na química, mas foi considerado também como efeito Tyndall e regelo. O que é? Acabei também comentando essa influência da pressão de termos a pressão exercida em algum ponto, em algum local específico, né? Como se a gente pressionar os cubos de gelo, eles vão derreter mais facilmente. Então, qual a experiência, né? Colocaram aqui dois prumos, ó, dois pezinhos, mesma massa, ligados por um fio. E aqui é como se fosse uma grande barra de gelo, tá? Eu coloquei cubo de gelo, mas como se fosse uma grande, um paralelepípedo aqui de gelo, tá? Mas vamos imaginar que é um cubo também de gelo. A gente colocar isso ao decorrer do tempo, tá? Ao decorrer do tempo, a uma temperatura ambiente, nós temos o seguinte, que esse gelo, né, ambiente, e também pode sofrer, para no caso, temperatura de 0 graus Celsius, né, para não, de fato, mudar a temperatura nem acontecer o derretimento. Então, se eu aplicar uma pressão, que nesse caso seria a peso aqui, ó, peso desses objetos, é para o centro da Terra, né, a gravidade, né. Então, o que acontece? Essa ausência, essa presença da pressão externa, que nesse caso é esses dois objetos, vão fazer com que ao decorrer do tempo, né, ele vai praticamente cortando o cubo, mas ele não vai quebrar, tá? Ele vai passando, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele vai descongelando, ele vai congelando, é o chamado regelo, né? Esse regelo é quando acontece, né, a diminuição da temperatura de fusão, ou seja, ela vai ter tão baixa, que ela vai diminuindo rapidamente a temperatura e entrando no estado líquido e sólido ao mesmo tempo, tá? Líquido e sólido. Quando vai para o líquido, ela vai se desprendendo até cair, tá? Até terminar, né? E sem mesmo fazer qualquer furo, ela vai passar e sem modificar a estrutura, tá? Claro, né? Se a gente tiver, esse é um exemplo Tyndall para a gente entender o regelo, mas se a gente tentar colocar, por exemplo, uma bolinha de aço em cima de um cubo de gelo, que a uma temperatura, né, bem ambiente, nós vamos ver que a bolinha de aço, com o longo do tempo, a gente pode até colocar uma pressão para ficar mais fácil, ele vai fazendo uma parte oca, né, até passar pelo cubo de gelo, sem ter que quebrar todo o gelo, tá? Então é um exemplo também. Então esse é o efeito Tyndall de regelo. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o diagrama de fases, tá? Qualquer dúvida, como já falei, né? Repito isso toda hora, mas comenta lá, viu? Talvez eu possa ter falado rápido demais e aí você não entendeu, tá? Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui o diagrama de fase. Esse diagrama de fase é justamente a representação
de substâncias, tá? Que mudam, claro, de estados, de fase, né? Sólido para líquido, líquido para vapor, e assim do sólido para vapor e vice-versa. E também, especialmente da água, tá? Primeiro, na maioria das substâncias, esse diagrama é representado pela, aqui na vertical, a pressão, a ausência de pressão e de temperatura, tá? Com aumento e também diminuição, tá? Com aumento e diminuição da temperatura. Então, olha só, esse gráfico aqui de vermelho representa o comportamento da maioria das substâncias, tá? Esse ponto A, B e C é o que nós vamos comentar. A maioria das substâncias, né, passando aí de um sólido para mais vapor, ou seja, do sólido para o vapor, nós temos que a pressão em relação a uma temperatura, tá? Qualquer, esse ponto aqui é um ponto T, que eu já vou comentar ele, que se você também leu também a página do livro lá, é o ponto triplo, tá? Se você ver qualquer material, tem falando sobre esse ponto triplo, né? Que o que é esse ponto triplo? É um ponto de pressão e também de temperatura, tá? Que acontece algumas mudanças, né, da substância, né? Ou ela se torna para um estado sólido, líquido ou vapor, tá? Então aqui esse ponto triplo é um comportamento que acontece na maioria das substâncias. Então se eu tenho aqui, ó, uma relação entre líquido e gasoso, então isso significa líquido e sólido, perdão, nós temos uma relação de um aumento de pressão a uma temperatura. Tá? E nesse caso a pressão vai ser constante. Esse desenho assim, ó, tá meio que curva, é porque é o formato dá o aumento dessa pressão e também de ser constante, tá? Lembrando que os processos também endotérmicos e exotérmicos são aplicados aqui. Então nesse caso a maioria das substâncias ela tende a diminuir o volume na solidificação, o que significa que a pressão, pessoal, a pressão vai aumentar, mas a temperatura de fusão vai diminuindo. Então, ou seja, a pressão vai aumentando e a temperatura de fusão vai diminuindo. Ou seja, é o regelo, né? E aí nós temos uma pressão exercida, mas nós também vamos ter uma baixa na temperatura de pressão. E essa temperatura de pressão, não, de temperatura de fusão. Essa temperatura de fusão, ela vai estar antes de chegar a um ponto triplo, tá? Ela vai estar nessa região, ou seja, ela vai estar saindo do estado sólido e indo para vapor ou líquido, tá? Mas antes de chegar nisso, essa substância, a temperatura dela vai ser bem menor, tá? Vai diminuindo, na verdade, tá? Quando acontece o ponto triplo, é quando acontecem mudanças, né? Por exemplo, do sólido para o líquido ou vapor, né? E também do ponto triplo, né? Uma certa temperatura que começa a já mudar, uma temperatura alta, a ir para o sólido ou líquido, né? Então essas duas posições, né? Ou A, sólido, ou B, ou vapor, tá? É uma representação de fato gráfica e também no caso linear, para a gente entender esses processos de sólido, líquido e vapor. E a temperatura vai ter um ponto crítico, tá? Eu vou fazer aqui que quando acontece isso aqui vai ser o ponto crítico, só que na maioria das substâncias isso não acontece, tá? O que mais acontece isso é na água. Na água nós temos uma pressão que é chamada, né, a pressão por milímetro de mercúrio, tá? Em relação à temperatura. Então vamos aqui, ó, a pressão em milímetro de mercúrio, a gente sabe que é 760 milímetros de mercúrio, que a gente viu lá na pressão atmosférica, né? Com esses experimentos, né, de Arquimedes e de Torricelli. E aí nós temos o seguinte, que aqui, ó, a pressão a 4,5, 4,58 também, nós temos o ponto triplo, tá? Só que o que acontece, nesse ponto triplo, nós aumentamos a temperatura, tá? Quando a temperatura está muito alta, acima do normal, então ela está passando do ponto triplo e indo para o ponto PC, que é chamado a temperatura crítica e também de uma pressão crítica, tá? Então, o processo aqui é muito interessante porque uma substância pode tanto estar no líquido e fazendo essa junção do líquido por sólido, né? Então, posso ter um ponto A aqui, ponto B, tá? Aqui e o ponto C aqui.
Vou colocar até o ponto D, sabe por quê? Porque a gente já vai falar sobre gás. Então, olha só, nessa relação do ponto A e B, nós temos uma diferença aí de diminuição de temperatura, mas a pressão é constante, tá? Aqui vai estar antes do ponto triplo e a pressão é constante. Depois disso, a pressão aumenta e a temperatura também. Depois que acontece, passa do ponto triplo, essas substâncias tendem a aumentar o volume da solidificação, ou seja, do líquido para o sólido, elas vão aumentar de volume, tá? Então, o que acontece? A pressão vai aumentar, só que a temperatura de fusão vai diminuir. A temperatura de fusão, tá? Isso não é a temperatura normal, mas a temperatura de fusão. Quando a água, no caso agora, eu falei da maioria das substâncias, pessoal, mas agora nós estamos falando da água. Da água é um comportamento interessante, por quê? Quando ela passa do ponto triplo, da temperatura, né, de um ponto triplo, ela vai para um ponto crítico, uma temperatura crítica. O que acontece? Ela vai passar pelo estado de vapor e vai ser gás. Então, de fato, o que acontece? Vamos imaginar que o gás ele vai ser, né, ser útil quando ele estiver em uma temperatura crítica, ou seja, uma temperatura muito alta. Então, vamos ter um líquido para vapor, ou seja, do líquido para vapor vai ser gás. Um exemplo básico para a gente entender é o gás de cozinha. O gás de cozinha, a pressão interna é muito maior do que a externa, que é a ambiente. Como se fosse uma panela de pressão, a pressão dentro da panela de pressão, pelo nome disso, porque a panela de pressão é muito alta. É tão tal que o cozimento, né, a temperatura ali vai ser constante e o tempo de cozimento vai ser menor, tá? No gás de cozinha, que é o GLP, o gás de líquido efeito de petróleo, a parte interna é líquida, tá? Mas quando ele sai, né, a parte externa, com a presença da pressão externa, ambiente, ele se torna gás, tá? Por quê? Porque está uma temperatura mais baixa, tá? Ó, temperatura de fusão mais baixa do que o quê? Do que a normal, que ele estava dentro do caso do botijão, ok? Então, a partir de uma temperatura, né, bem alta, nós temos um ponto crítico, e esse ponto crítico vai se tornar, no caso a água que está no formato líquido, vai se tornar um gás, passou pelo estado de vapor, vai se tornar um gás. Para finalizar, para não ficar tão longo, para entender melhor, rapidinho, imagine um recipiente com água, começa a ferver, tá? E aí transparente, você observar, começa a evaporar, ele tampado. Você vai observar que vai encher de fumacinha. Essas fumacinhas vão aumentando, tá? Vão aumentando e a temperatura vai ser constante. Começa a aumentar, depois ela não passa a ser mais constante, começa a aumentar essa temperatura. E aí o que acontece você vai ver aquela massa de ar, né? E também algumas gotículas de água que vão ficando nas paredes e vão descendo também para o recipiente. Olha só, então nós temos aí a fase, né, de vapor, do líquido com vapor. E quando essa temperatura está alta, lá dentro a gente percebe, né, que isso vai se tornar um gás e não vapor, ok? Então essa é a diferença de gás e vapor. Então, pessoal, até a próxima. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixa um comentário lá, né? Então, qualquer dúvida também você pode mandar, ok? Lá nos comentários ou até mesmo falar comigo, tá? Então, até a próxima e Deus abençoe vocês.